Eu acredito que hoje é um dia, é um dia oportuno para que nós possamos ser curados, ser transformados, sabe? Eu acho que o perdão ele gera um impacto, uma transformação sem igual na vida de uma pessoa. Para você que está aí nos acompanhando, eu gostaria de começar, Maicão, contando uma história. Essa história eu já pesquisei, essa história ela não é verídica, tá? Ela, por mais que ela carregue o nome do Mandela lá, do Nelson Mandela, lá do Apartheid, lá na África do Sul. Esse cara, o Mandela, filme, ele né? chegou, ele chegou a virar presidente, sabe, da África do Sul. E ele combatia o Apartheid, o racismo na ocasião. Esse cara ele ficou quase 3 décadas preso. E assim, tem uma história que dizem que é dele, né? A gente vê muito, tem muito nas redes sociais essa história, mas eu fui pesquisar e de fato não tem nada confirmando que é dele, tá? Mas qual que é a história? Eu acho que quem criou, né? Se é uma história criada, ela foi uma história muito, muito bem elaborada, muito bem projetada. A história diz assim: o Mandela, por estar preso, né? Durante esses 27 anos, eu acho, ele ele foi muito humilhado ali na prisão, ele sofreu muitos ataques, ele foi ferido, machucado, entendeu? Muitas coisas ele recebeu, muitos males. Só que aí, o que é interessante que a gente saiba? É que ele diz assim que depois de ser espancado, depois de ser machucado, vinha o... E ele pedia água pro dono ali, pro carcereiro, pro cara que tava na prisão. E o carcereiro não dava água para ele, antes o maltratava mais ainda. E passado o tempo, então ele saiu, ele virou então presidente. E esse presidente, um dia ele foi almoçar fora. E quando ele estava almoçando, ele encontrou um cara sentado na mesa, perto dele, almoçando sozinho. E o presidente falou assim, olha, chama aquele cara lá para comer aqui na minha mesa. Sentar na minha mesa. Sentar na minha mesa. E aí os oficiais dele todos foram lá, pegaram, trouxeram o cara. Ó, o presidente tá te convidando para sentar na mesa. Só o presidente. Só ninguém Só. mais. E aí ele sentou na mesa com o cara. E os oficiais tudo percebendo o que estava acontecendo. E via que o sujeito estava tremendo muito. O cara que tinha sido convidado. E no final o cara terminou de comer, já levantou logo às pressas e foi embora. Pegou na mão, no bolso, né? Olhou na cara dele e foi embora, sabe? E aí o que é legal? É que os oficiais falaram assim, ô presidente, é o seguinte, esse cara aí ele deve estar muito doente, porque você viu que ele estava tremendo aqui ao longo do almoço, alguma coisa tá estranha. E aí ele falou o seguinte, eu acredito que ele tá muito mal, que ele tá enfermo, que ele tá doente. Só que aí o cara falou assim, não é nenhuma doença. Não é doença, não. O que ele tem, na verdade, é outra coisa. É que esse cara era o carcereiro quando eu estava na prisão. Esse cara é o carcereiro. Quando eu pedi água, ele não me dava. Antes, ele me maltratava. Ele se levantava contra mim. Ele me feria. Ele me machucava. E aí, agora, eu estou aqui nessa posição de autoridade, presidente. Eu poderia fazê-lo pagar. Eu poderia humilhá-lo. Eu poderia, enfim, mandar prender, torturar, alguma coisa do tipo. Mas aí ele dá uma palavra que eu até anotei aqui, ó. Ele fala assim, a vingança destrói estados, mas a reconciliação constrói nações. Então aquele cara saiu com uma lição no coração, de que a autoridade que o presidente tinha não ia fazer dele um cara vingador, não ia fazer dele um cara que carregasse esse peso, mas antes ia propiciar um perdão. Olha que coisa legal, cara. Isso faz E assim, e a gente analisar, pensar assim, que a gente não está falando de uma ofensa, a gente não está falando de um momento, de uma agressão única e exclusiva, está falando aí de 27 anos, está falando de um período aí monstruoso de humilhação, de tortura. Então, assim, vamos dizer assim, o momento, aquela ocasião ali é muito mais propício para gerar tanto ressentimento, dor,
no coração do Mandela, porque ele poderia sair dali extremamente revoltado, Sem dúvida. né, pelo esse período todo e tal, mas não, é o contrário, É o totalmente o contrário. E é nesse sentido que nós queremos falar com você do poder que gera o perdão, sabe? Eu acho que o perdão, ele quebra uma cadeia, um ciclo de dor, sabe? Muita gente acha que o perdão, Michael, ele cai sobre, assim, é um favor pro cara que fez alguma coisa errada, né? E a gente tem isso, às vezes a gente tem isso no coração, sabe? Que o cara que liberou o perdão não ganha nada com isso. É o prejudicado. É o prejudicado. Né? Né? Não, é totalmente diferente. E não é verdade.